Pessoal, a gente parou aqui, não foi? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de prescrição de exercício nas características cardiovasculares, nas características de prescrição de exercício aeróbio resistido nos aspectos do envelhecimento cardiovascular. Alguns pontos importantes que a gente pode levantar, eu trouxe algumas fotinhas para a gente ver, que o exercício interfere muito, é nessa resistência periférica aqui, ó. Quando eu prescrevo exercício individual para idoso, frágil, cardiopata, uma das coisas que eu sempre anoto na minha anamnese: quantas tonturas por dia o senhor tem em mudança de direção? Está sentado assistindo televisão? Levantou. Quantas tonturas o senhor tem? Porque como ele é frágil e sofre de cardiomiopatia, a resistência vascular periférica dele é muito aumentada. É muito mesmo. Então, quando ele muda de posição e a força da gravidade empurra ele para baixo, ele fica por alguns segundos ali com um aporte sanguíneo de membros superiores menor. Então, um resultado bacana que dá para levantar é o número dessas intercorrências por dia. Ontem eu atendi um senhor lá em Suzano chamado seu Sidney Renzi, 80 anos, longevo, compridão assim e com síndrome de fragilidade. A gente estava atendendo ele a 60 dias mais ou menos. E ontem a gente estava vendo que, por exemplo, a resistência vascular periférica dele diminuiu, porque ele tinha uma intercorrência de 7, 8 tonturas por dia. Hoje ele continua com tontura, mas com 3, 4 intercorrências. Então, isso é um sinal que a gente conseguiu diminuir a resistência vascular periférica desse paciente, desse indivíduo. Então, a gente vai falar um pouquinho de prescrição. Aqui a gente começou a falar também da hipertrofia cardiovascular, né? A característica que mais a gente vai observar é a cardiomiopatia, é o aumento ventricular, aumento da parede do ventrículo esquerdo. Então, se a gente for lembrar de sistema cardiovascular, posso pôr um sistema cardiovascular aqui rapidinho para a gente? Sistema cardiovascular, o ventrículo esquerdo, por exemplo, ele vai ser um grande componente, pensando durante o exercício do paciente idoso e pensando no aporte energético dele, né? Então, aqui a gente tem o caminho que o sangue vai fazer, né? Então, eu vou ter um estímulo elétrico no nódulo sinoatrial aqui, para esse átrio se contrair, né? Então, o sangue vai chegar aqui, ó, do corpo, esse sangue vai chegar ele venoso. Então, a resistência vascular periférica vai ser extremamente importante. Se eu tenho muita resistência, eu tenho um aporte sanguíneo menor aqui. Se eu tenho menos resistência, eu tenho um aporte sanguíneo maior aqui, né? Então, ele vai chegar, o nódulo sinoatrial vai estimular essa reação bioquímica aqui, por gradiente de concentração, a válvula vai abrir, esse sangue que está aqui dentro do átrio direito vai passar para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele vai percorrer lá para o pulmão, do pulmão ele vai voltar oxigenado, ou seja, ele fez hematose lá, vai voltar oxigenado para o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo vai passar para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai mandar sangue para o corpo inteiro. Então, se eu tenho uma hipertrofia cardiovascular grande aqui, ó, se eu tenho essa parede, esse septo muito aumentado, você concorda que a cavidade aqui vai receber menos sangue? Se a cavidade vai receber menos sangue, essa bomba vai ter que aumentar o aporte. Ela vai ter que continuar mandando sangue. Para isso, ela vai ter que aumentar a frequência de contratividade. Ele vai ter que aumentar o número de contração. Uma das características que o idoso tem muito é taquicardia em repouso ou taquicardia durante o exercício.
né? Então, esse fator aqui é extremamente importante para a gente classificar. Uma coisa que se discute muito hoje é hipertrofia excêntrica e hipertrofia concêntrica, tanto no idoso quanto no paciente normal. Essa parede, ela sofre uma hipertrofia concentricamente para dentro ou ela sofre uma hipertrofia excentricamente? Ou melhor, isso é uma hipertrofia fisiológica ou uma hipertrofia patológica? A ciência fala que o exercício físico promove uma hipertrofia, ou é o músculo não aumenta de tamanho, o coração também. Só que a ciência mostra que eu sofro uma hipertrofia fisiológica. Eu tenho um aumento do septo, das paredes, excentricamente, sem sair dos valores de referência. Quando você pega um ecocardiograma, não tem lá espessura da parede do ventrículo esquerdo. Eu não lembro de cabeça, mas tem um valor de referência. Então, o exercício físico, ele promove a hipertrofia fisiológica, a hipertrofia excêntrica, diferente da hipertensão, por exemplo, que ela vai promover uma hipertrofia concêntrica, ela vai diminuir essa cavidade. E olha a diferença. Aqui a gente tem um coração saudável. Olha como ele é vermelhinho, bonito, né? De fundo de dia está fresquinho aí, né? Olha aqui a parede fininha, ó. Ele tem uma hipertrofia, ó, excêntrica. Essa parede está crescida para fora. Olha uma hipertrofia concêntrica por hipertensão. Ó. Como ó, o ventrículo esquerdo não existe mais, ó. Como que vai caber sangue aqui? Muito pouco. Serginho do São Caetano, né? Lembra, jogador de futebol? Cardiomiopatia de ventrículo esquerdo. Morreu isso aqui, ó. Só que ele era uma cardiomiopatia congênita, né? Nasceu com ele. Nasceu com ele. Ali que dá o infarto fulminante? É. Ou por uma obstrução arterial. É. Eu obstruí a coroa arterial do miocárdio em alguma parte importante. Então pensa comigo, pessoal, pensando em infarto agudo do miocárdio. Eu tenho esse sistema arterial irrigando o músculo cardíaco. O ventrículo esquerdo não é o principal responsável por mandar sangue para o corpo inteiro? Se você tem uma obstrução arterial próximo ao ventrículo esquerdo, você concorda que músculo sem sangue não funciona? Ele necrosa. Se você necrosar uma grande parte do ventrículo esquerdo, infarto agudo do miocárdio fulminante, não dá tempo nem de socorrer. Então, quando o indivíduo sofre um infarto, algumas partes desse músculo cardíaco sofreram necrose. Um paciente infartado, sempre um paciente infartado, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora da prescrição da intensidade. Então, hipertensão no idoso, que é uma coisa que muitas vezes o idoso não frágil e pré-frágil não dá a mínima importância, olha aqui o que acontece no coração dele. Isso é assintomático, ele não sente absolutamente nada, né? Pensando em SUS, demora para você conseguir um ecocardiograma para fazer no SUS, né? Para você ver tamanho de parede. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação à prescrição. Pensando nisso, a diminuição da resistência vascular periférica no paciente idoso é de suma importância. E o exercício tem um fator primordial nisso. Se eu tenho membros inferiores fortes, eu tenho menor resistência vascular periférica. Porque esse músculo, ele vai servir de um sistema de ordenha. Eu tenho válvulas venosas aqui, ó, abrindo e fechando o tempo inteiro. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma veia normal funcionando, ó. Ordenhou, dá pra gente imaginar? Ordenhou, o músculo apertou, essa válvula abriu. Ela abriu, o sangue passou. Imediatamente essa válvula fecha. Ordenhou, essa válvula abriu. Passou o sangue, imediatamente ela fecha. E assim ela vai empurrando.
Olha a veia varicosa, olha a mulher com varizes, ó. Ordenou, o sangue passou, não, fechou, o sangue volta novamente. Por isso que ela vai ter aquelas manchas verdes na pele, não vai? Verde, arroxeado, sangue venoso, né? Sangue venoso, a cor do sangue venoso. Então, quando o médico fala assim, eu vou fazer uma aplicação, ele vai aplicar substâncias bioquímicas nessas válvulas, fazendo um papel de excitação nas válvulas, para elas voltarem a funcionar. Tá? E se essa mulher que tem veia varicosa vai para a academia e faz um trabalho de exercício resistido com manobra de Valsalva, bloqueou. Pensa comigo, a força da gravidade está empurrando para baixo? Ela está fazendo exercício aqui, ó. Está empurrando, ela não bloqueia. Ela bloqueou, estagnou, junto com a força da gravidade, vem que nem uma flecha para baixo. Aí ela volta no médico, o médico fala, tá vendo, o exercício está fazendo mal para a senhora. O exercício isométrico também prejudica. O que é assim mesmo que ela seja com assim. Quando a gente revira a literatura científica, a gente sabe que a gente tem veia superficial e veia profunda. Superficialmente, quando você revira a literatura, você sabe que o exercício não tem benefício algum direto. Ele tem um benefício cardiovascular, ele vai aumentar o número de capilares, ele vai melhorar a vascularização. Quando a gente fala em veia profunda, sabe-se que o exercício dinâmico auxilia pelo sistema de ordenha. Vai, volta. Diferente do componente isométrico. Travou, ficou. Até mesmo porque o exercício isométrico aumenta o pico pressório, né? Então, no idoso, é muito doido isso. Um dos exercícios que a gente teria que tomar mais cuidado é o componente isométrico. É que a gente recebe bastante idoso e trabalhar em máquinas. Sim. Tem um dor de joelho. Sim. Vamos trabalhar em isometria, mas tem varizes também. Vamos falar de biomecânica? Rapidinho. Ó. Eu vindo pra cá, brincadeira. O pneu do meu carro furou. Não sei desenhar, tá? Dá pra entender, né? Furou. Tem que trocar, não tem? Olha o tamanho da minha chave de roda. Tudo bem? Eu vou encaixar ela no parafuso, não vou? Se eu encaixo ela no parafuso, você concorda que ali é o apoio? Não é o apoio? Eu apoiei ela no parafuso? Bom, eu vou segurar na chave de roda e vou fazer força. Bingo. Toda alavanca vai ter 3 componentes: apoio, força e resistência. Quanto mais longe o apoio estiver da força, menor torque. Se eu vim com um canão de ferro desse tamanho e enfiar aqui, eu vou fazer mais força ou menos? Bingo. Menor torque. Vamos para a cadeira extensora? Não sei desenhar. Senhorzinho com osteoartrose, né? É assim? Grave, grau 3 e 4, precisa fortalecer quadríceps, mas ele tem dor. Não é isso? Sentou na cadeira. O ponto de apoio está aqui, o joelho está aqui, concorda? E o quadríceps está aqui, ó. Inserido no tendão patelar, não é? Vamos nomenclaturar aqui. O joelho é o apoio. A roldana lá embaixo é o quê? Resistência. Quem está gerando força? Quadríceps, não é? Está vendo aí? O ponto de força eu não posso mexer, certo? O ponto de força eu não posso mexer. Mas o ponto de resistência eu posso mexer. Então, se eu tirar a resistência daqui e aproximar
elevar a resistência daqui, eu gero menor torque. Aí ele consegue fazer o exercício dinamicamente da mesma forma, ao invés da gente pensar no componente isométrico, né? Ponto de força eu nunca vou poder mexer. Pensando nisso, quem teve biomecânica? Agora eu dei biomecânica para vocês. Aí então elas sabem da resposta, então não vale responder. Eu sempre brinco com isso. Por quê? Que quando você faz gêmeos na academia em pé, você consegue levantar muito peso? Não consegue? Eu consigo levantar 100 quilos com gêmeos aqui, ó. O apoio e o... Sedentário de chururuco que nem eu. Mas eu não consigo levantar 100 quilos aqui. Olha lá, não sei desenhar, hein? Mas ó, tíbia, fíbula, tornozelo, pé. Estou no gêmeos assim, não estou fazendo movimento, não estou apoiando o antepé no chão, ó. Apoio. O gastrocnêmio não está aqui atrás? Força. Só sobrou o que no meio? Resistência. Toda vez que o ponto de resistência estiver no meio, ó, eu afasto o apoio da força. A história de trocar o pneu fica mais fácil de fazer. Diferente do supino, diferente do bíceps, né? Aí uma vez um menino falou para mim assim: poxa vida, então se Deus tivesse criado o corpo humano mudando o ponto fixo da força, a gente levantaria mais peso. É verdade. Olha o bíceps, ó. Ombro, cotovelo e mão, certo? O bíceps não está inserido aqui, ó. Apoio, resistência e força. Imagina se Deus tivesse criado o corpo humano, tirado o bíceps daqui e colocado aqui, ó. O apoio não fica longe da força? Meu Deus do céu. A gente ia levantar 500 mil quilos. Só que quantos por cento um grupamento muscular tem de capacidade de contração? 50%. Deslizamento de actina e miosina. Se você lembrar de mecanismo de contração muscular, a zona H desaparece. Então, se o bíceps tem 10 centímetros, ele tem uma capacidade de se contrair no máximo 5 centímetros. Oi, Ivan, mas o que tem a ver isso? A gente não ia conseguir fazer tarefas básicas. Comer. Porque sua flexão, sua amplitude muscular ia diminuir. Você não ia conseguir comer, não ia conseguir pentear o cabelo, não ia conseguir fazer o número 2. Conseguiria, mas não ia conseguir se limpar. Então, você ia perder a amplitude de movimento. Então ainda... A gente fala que o marombeiro consegue lançar as costas. Exatamente. Por que o marombeiro diminui a amplitude? Ele não tem um volume gigantesco. Ele já está no poder de contratilidade. Por isso que ele perde a amplitude de movimento. Os caras, não sei se já viram esse vídeo na internet, o cara cola um papel no marombeiro, que assim, ó, fica pedindo para ele tentar pegar e ele não consegue pegar. Está aqui, ó. Então, essa característica de prescrição para o indivíduo fisiopatológico de lesões osteoarticulares, uma grande ferramenta é mexer no apoio e mexer na resistência. Aí a gente consegue ficar com componente dinâmico, tá? Aí a gente vai ver isso em envelhecimento osteoarticular. Então, dentro dessas características, pessoal, vamos falar um pouquinho de prescrição. Então, ó, alterações: diminuição da resposta e elevação de frequência cardíaca ao esforço de outros estímulos e aumento da resistência periférica. Uma coisa que o idoso muda muito. Uma coisa que o idoso muda muito é o débito cardíaco. É a quantidade de sangue bombeada por um minuto.
ele aumenta muito o débito cardíaco. Porque pensa comigo, se a resistência vascular periférica é aumentada, você concorda que o coração dele tem que manter essa perfusão o tempo inteiro de sangue? Ele vai ter que aumentar o número de batimentos. Se débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada por um minuto, para manter o débito cardíaco, ele vai ter que aumentar a frequência. E um outro fator que ele aumenta também é o duplo produto. O que é o duplo produto? É a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Ele vai ter que aumentar a frequência cardíaca. E o duplo produto é um enorme marcador para esforço cardíaco. O cara da educação física está se preocupando em medir percentil de gordura no idoso. Olha um baita dado para você mandar para o médico para ele. Duplo produto. Doutor, venho diante destes informar que o seu paciente diminuiu o esforço cardíaco com a minha prescrição, pois ele teve diminuição do duplo produto. Ué, o exercício não causa bradicardia? Reduz frequência? O exercício não tem efeito potensor? Reduz pressão arterial sistólica? Duplo produto diminuído. Quando eu mando o relatório para cardiologista, eu faço duplo produto desse tamanho, gigantesco. Doutor, com tantas sessões de prescrição de exercício físico terapêutico, o paciente tal diminuiu o duplo produto em X%. Meu, o cara olha aquilo, cara, fala, é ali que ele pode ficar, é ali que ele vai mandar. Ele está pouco se importando se o cara tem mais gordura ou menos gordura. Ele não é cardiologista, ele quer saber do esforço cardiovascular. Duplo produto. É bem facinho. Depois a gente põe isso numa planilha de Excel. Duplo produto. Esse dado me salvou na banca do mestrado. Foi aleluia. Às 3 da manhã, 5 dias antes de defender o mestrado, eu estava desesperado estudando, falando: o meu grupo não melhorou um fator hemodinâmico significativo. Os caras vão me arrebentar. Eu olhava para a planilha, daqui a pouco me deu uma luz. Frequência cardíaca e pressão arterial sistólica. Eu vou calcular esse trem. Sabe que esses caras melhoraram? E eles tinham melhorado no produto. Isso aqui foi minha salvação. Apanhei menos, né? Apanhei bastante, mas apanhei menos. Tá? Então depois a gente coloca isso aí, pensando em prescrição. A gente começou a falar um pouquinho da arteriosclerose, né? Das características das plaquetas de ateroma associado ao endotélio, né? Então, o que é arteriosclerose? São as plaquetas de ateroma que se grudam, que se conectam ao endotélio, a camada íntima do vaso, diminuindo a passagem do sangue. O indivíduo infartou. Na maioria das vezes ele infarta por obstrução. Ele tem uma angina, né? Uma dor no peito. Na maioria das vezes ele está tendo angina por obstrução, tá? Então, quando essa obstrução é significativa dentro das diretrizes médicas cardiovasculares, ele opta por uma cirurgia, por uma intervenção. E o exercício físico? O exercício físico é capaz de aumentar o calibre do vaso, mesmo com a doença. Porque a arteriosclerose é uma doença crônica não transmissível. Uma vez com arteriosclerose, sempre com arteriosclerose, tá? E o componente genético é extremamente importante dentro dessa característica. E a intervenção da prescrição, pessoal? O que o American College fala do idoso cardiopata, né? Como que nós poderíamos prescrever exercício para esse cara? A gente tem algumas características de interrupção. Quando eu interrompo o exercício, né? Quando eu tenho uma pressão arterial diastólica acima de 110 miligramas por decilitro, por milímetro de mercúrio, perdão. Diminuição da PAS maior que 10 milímetros durante o exercício. Oi, mas é bom? Não, não é bom. Durante o exercício, eu não estou
precisando de um aporte sanguíneo maior. Opa, se a pressão arterial sistólica caiu, o poder de contração do músculo do miocárdio diminuiu. Tem boi na linha. Esse cara não está legal. Tá? Sístole, contração. Diástole, relaxamento. Então, se a sístole dele cai durante o exercício, ele está com um probleminha no mecanismo de contração. Por uma interrupção biomecânica, por uma interrupção de fluxo, está chegando um aporte de sangue menor, tá? Bloqueio cardíaco, né, de segundo ou terceiro grau, intolerante ao exercício. Tem indivíduo, antes de vir para cá, eu estava lá no NAT fazendo avaliação física, e foi lá hoje um menino de 20 e poucos anos, ele só faltava o teste submáximo cardiorrespiratório dele. A gente chegou lá hoje, 6h30 da manhã, PA 14,8. É medicável? Não, não sou medicável. No primeiro minuto, ele pedalando, ele chegou a 22,10 de PA. Interrompe o teste. Esse cara é intolerante. Esquece ele. Pode não acontecer nada, mas vai para o cardiologista. Ó, você não... Estou te encaminhando para o cardiologista, precisa dar um pulinho no cardiologista. Por quê? Minha pressão está 14, sim, está um pouquinho mal, mas você apresentou uma intolerância ao esforço físico. E detalhe, se ele apresentou uma intolerância ao esforço físico pedalando 1 minuto a 100 watts, você imagina ele subindo a escada pegando o trem, ou ele dando aquela corridinha para ir até o ônibus, ou indo para a academia, por exemplo, fazendo um hit na esteira. Então esse cara tem que ir para o cardiologista. Tá? E ele não foi um caso interessante, pode ser até uma característica psicossomática. Ele está tentando parar de fumar. Ele falou que faz 5 dias que ele está tentando parar de fumar. Pode ser isso. Pode ter uma descarga adrenérgica aí enorme, né? Mas o seguro morreu de velhos. Esse paciente tem que ir no cardiologista. Tá? Pensando em prescrição ambulatorial, né? Esse indivíduo acabou de sair lá esse paciente idoso acabou de ter aula para a prática de exercício fora do ambiente clínico, fora do ambiente hospitalar. A gente vai pensar em sessões de 2 a 3 vezes por semana, ou de acordo com a evolução do paciente. A gente vai pensar em múltiplas sessões e a gente vai pensar na intensidade do esforço, de 40% a 80% da frequência cardíaca de reserva, ou numa percepção de esforço de 11 a 16, a gente vai falar um pouquinho, ou abaixo do limiar isquêmico. Aqui na região a gente tem um probleminha quanto a isso. Quando um indivíduo idoso, seja qual for, vai fazer um teste ergométrico, você já viu uma tabelinha do teste ergométrico? Vai estar lá a intensidade que ele está caminhando correndo, a pressão arterial sistólica, a pressão arterial diastólica e a frequência cardíaca. E aí vai aumentando isso até terminar o teste. Alguns médicos, quando laudam e descobrem que esse indivíduo apresentou uma isquemia. O que é uma isquemia? Tem um momento do esforço que é esse vaso, por obstrução de plaquetas, por exemplo, diminuiu o aporte de sangue no músculo cardíaco. Isso é uma isquemia. Tem uma parte daquele músculo que está recebendo menos sangue. E tem alguns médicos que laudam isso. Ele faz assim, ó. Por exemplo, o indivíduo começou a 101 batimentos por minuto, foi para 123, foi para 138, foi para 142, foi para 152 e interrompeu o teste. Ah, ele apresentou uma isquemia a 138 batimentos por minuto. O médico pega e lauda a isquemia. Aqui ele apresentou a isquemia, a obstrução. E aí eu vou ter que prescrever. Esse indivíduo não pode fazer exercício? Pode. Só que ele vai ter que fazer o exercício abaixo do limiar isquêmico, abaixo do local que ele apresentou a isquemia. Então, o paciente isquêmico pode fazer exercício? Deve.
Só que você precisa prescrever para ele abaixo do limiar isquêmico. Tá? Alguns testes, eles não vêm lá o dado isquemia, no momento da isquemia. Ele fala que o paciente teve uma isquemia do miocárdio, mas não em que momento. É difícil. Você vai notar que você vai ter uma mudança comportamental de frequência cardíaca gigantesca. Ele está vindo assim, ó, linear. 120, 120, 130, 140, 170. Ele vai ter uma mudança abrupta de pressão, de frequência cardíaca. Então, é uma característica. Mas o interessante mesmo é que o médico laude esse exame ou você saiba ler um eletrocardiograma. Né? Se você souber ler o eletrocardiograma, você vai chegar lá e falar, pumba, a isquemia está aqui. Para eu achar esse ponto de isquemia na frequência, tem uma forma a gente fazer educador. Tem que ser subjetivo. Tipo, na academia eu ponho uma bicicleta numa esteira e fico pegando a cada 2 minutos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vocês não estão calor aqui, não? A gente abriu a janela ali, ó. Ai, A gente já calor ligou o faz muito ventilador. barulho, É. né? Ai, Tá tudo bem? tá tudo bem, Uau. Obrigado. Alguma forma de eu descobrir, pegando de minuto em minuto, cada 2 minutos a frequência para saber o ponto. Esse indivíduo pode apresentar uma arritmia cardíaca. Então, você pode caracterizar e contar quantas arritmias por minuto esse indivíduo está apresentando. Se ele apresentar mais de 6 arritmias por minuto, você interrompe o exercício. Mas o jeito mais fácil, não é difícil, pessoal, aqui não dá tempo aqui, mas não é difícil, é ler um eletrocardiograma. Se você for hoje no YouTube lá, como ler eletrocardiograma, 2 horas, você fica craque. Aí você pede para ele trazer o eletrocardiograma. É que o cara não. Sim. Pensando no paciente idoso, Renatão, normalmente ele vai ter. No paciente idoso ele vai ter, pelo menos um eletro, ele vai. É que às vezes ele chega, igual lá em Poá. Sim. A gente está pedindo o atestado. Sim. Eu fui no médico, eu marquei no SUS só para daqui 2 meses eu consigo atestado. Ó, pensando em grupo, falando o que o Renato falou lá em Poá, é impossível. Então, como que a gente monta a prescrição? Percepção de esforço. Essa percepção não pode passar de 11 e 16. Oi, Ivan, mas tem idoso lá que não tem cardiomiopatia? Tem. Mas eu vou ter que. É geral? É melhor eu abusar, jogar para baixo do que eu jogar para cima. Então sempre eu falo com eles, Dona Maria, está conseguindo caminhar e não consegue falar ao mesmo tempo que está caminhando? Putz, não estou conseguindo nem falar quando estou caminhando. Opa, então diminui a intensidade que você passou de 16. Porque ela não vai conseguir entender. Ela não vai conseguir falar assim para você. Você põe a tabela na parede e fala assim, que número que a senhora está? Ela vai olhar para você e falar, não estou entendendo. Então você vai mostrando para ela sinais que o corpo dela dá de percepção de esforço, justamente para essa característica. Agora, no treinamento individualizado, a melhor forma é essa: pegar o eletro e dar uma olhadinha, tá? Bem tranquilo. Uso de medicamento, esse indivíduo usa de medicamento vai interferir diretamente na nossa resposta de frequência cardíaca de repouso. Treinamento aeróbio intervalado. Uso ou não o idoso cardiopata? Era uma maior discussão antigamente isso. Eu uso. Aí, ó. Treinamento intervalado aeróbio de 90 a 95% da frequência pico. Ele fez o teste ergométrico e ele apresentou de frequência pico, ou seja, a frequência máxima que ele apresentou no teste. 163 batimentos por minuto. O que eu vou fazer? 90% desse valor. E vou fazer o treinamento intervalado. Nossa, mas é muito alto? Depende. Depois a gente vai discutir um pouquinho. E um treinamento moderado, intervalado aeróbico? 60 a 70% da frequência. Tá? E se ele não tem o teste ergométrico?
vai ter que calcular isso por equação indireta. Tá? Então a gente vai poder prescrever por frequência cardíaca, por percepção de esforço, por limiar anaeróbio e por VO2 máximo. Discutir experiência prática com vocês aqui. Raramente a gente vai conseguir prescrever por limiar. Raramente a gente vai conseguir prescrever por VO2. Só se for por limiar indireto. Teste para mensuração de lactato é muito caro. Então quase ninguém tem. Raramente a gente vai prescrever por VO2. Raramente o idoso vai fazer uma ergoespirometria. Mas um teste ergométrico ele vai fazer. O SUS disponibiliza para ele. Né? Então, a gente vai prescrever mais por frequência cardíaca e por percepção de esforço. Tá? Esses dois fatores vão ser extremamente importantes na hora da prescrição. Pensando em grupo, acredito eu, muito mais por percepção de esforço do que por frequência cardíaca. Agora, pensando em treinamento personalizado para longevo, ali, tete a tete, é frequência cardíaca. Você concorda que é diferente você chegar na casa do paciente idoso e colocar um monitor cardíaco nele? É diferente. A gente está numa escola de empreendedorismo, gente. É diferente. A característica que você tem perante aquele paciente é diferente. Então, ó, a gente deixou aqui umas imagens de teste ergométrico, né? Aqui tem um ergoespirométrico e aqui, na verdade, tem um ergométrico, né? Aí aqui tem mais algumas imagens de testes ergoespirométricos por especificidade. Aí pensando em treinamento de alta performance, né? Se o indivíduo é ciclista, ele vai fazer o teste ergoespirométrico numa bike. Eu tenho um sonho aí, não sei se eu vou conseguir. Né? Tem ventilômetro hoje portátil. Você faz o teste em qualquer lugar. Tem uma moça que dá aula comigo lá na Unisus, chamada doutora Renata Teixeira. Ela é uma das pessoas que mais estuda broncoespasmo no Brasil. E ela tem um ventilômetro, a gente estava conversando, ela falou, eu comprei um ventilômetro portátil. É bem bacana. Acho que é uns 15 pau. Então, você tem que pensar quanto que você vai, se você tem público para fazer, né? Para você pelo menos ter o retorno do investimento. Ela trabalha com alta performance. Então ela tem bastante atleta. Então ela trabalha com atleta. Agora, de verdade, em clínica, saúde clínica mesmo, eu acho. Em Mogi, por exemplo, não tem uma clínica que tem ergoespirometria. Não tem. Tem só em São Paulo. Quer fazer ergoespirometria, mas em São Paulo. Quem sabe montar um Gente atleta com Mogi, né? Basquete, tem. O grande problema da ventilômetria tem um fator, não sei se vocês concordam comigo. Tá, tem um monte de atleta em Mogi. Todo mundo fez ventilometria. Tem que usar os dados. Senão a ventilometria fica perdida. Aí que é o lance. Não adianta o cara fazer a ergoespirometria, chegar lá e falar, treinador, olha aqui, ó, tem um VO2 máximo de tanto. O treinador também tem o que fazer com Isso, exatamente. Ah, vamos prescrever por via de limiar anaeróbio. Vamos. Aí complicou. Então, faz o teste, tem que usar. Se não usar, não serve para nada. Tá? Então aqui é o preparo do teste, tal, mas para idoso, de verdade, pessoal, eu particularmente nunca peguei um idoso com ergoespirometria. Só com teste ergométrico. Nunca. Aqui eu deixei a escalinha de Borg em número adaptado decimal, porque a original é essa, é mais difícil de ler. Aí tem a adaptada de 0 a 10 e tem a original de 6 a 20. A gente pensa num exercício fácil, num exercício ligeiramente cansativo e cansativo. Como que ele bolou a escala? Ó, números primeiros da coluna são baseados na frequência cardíaca de 60 a 200 batimentos por minuto. Sendo que o número 12 vai corresponder a aproximadamente 55% da frequência cardíaca. Número 12, ó. Aqui, ó.
e 16 a 85% da frequência cardíaca. Ou seja, você sabe que o indivíduo, quando está aqui, ele está entre 55% e 85% da frequência cardíaca máxima. Tá? Então, quando eu dou exercício para o paciente idoso em grupo, quando ele está conseguindo caminhar e manter diálogo, ele está aqui, ó, até o 16. Quando ele não mantém diálogo, ele está aqui. E quando ele conta o capítulo da novela inteiro, ele está aqui. Em grupo, quando você sabe que não está tendo adaptação cardiovascular, a zona está feita dentro do salão, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, está aqui, ó. Não tem adaptação cardiovascular. Não tem. Se você está dando hidroginástica e a turma está contando o capítulo da novela inteira, pode arrochar, que está aqui, ó. Diminuir o volume, idoso fala pouco, né? Se for mulher, então, nada contra. Se está aqui, ó, se diminuiu a falação no grupo, você está aqui. Se ninguém mais consegue abrir a boca hiperventilando, está aqui. Vai dar problema. Né? Então a gente consegue correlacionar isso. Metem no pau, discutem muito a prescrição por frequência cardíaca e percepção de esforço devido ao ambiente social. Calor, temperatura ambiente, comida. Mas, gente, a gente está falando em saúde. A gente está falando em componente clínico, não em componente de performance. Um atleta de alto rendimento hoje, raramente ele faz exercício aeróbio por frequência cardíaca. Ele faz por pace, por limiar, mas é diferente. A gente está falando de clínica aqui, tá? E a percepção de esforço é extremamente importante. Meu idoso que eu atendo em casa no exercício aeróbio, eu boto um monitor cardíaco nele e converso com ele durante a atividade, caminhando assim com ele, ó. Se ele parou de falar comigo, se ele está com dificuldade de falar comigo, eu vou bater o olho no monitor e ele está passando para cá. E aí a gente usa o quê? Treinamento aeróbio intervalado. Ele está fazendo intervalado. Diminuiu a intensidade. Opa. Se eu quero fazer um treinamento intervalado de alta intensidade com ele, eu fico de olho aqui. Se eu estou fazendo moderado, eu fico de olho aqui. Se eu estou fazendo 5 minutos, vamos para cá. Se eu estou fazendo 15, vamos para cá. Depende da sua periodização que você vai montar para ele. Né? Pensa comigo, vamos pegar o treinamento desportivo e trazer para a saúde? Quando você quer melhorar a velocidade de um corredor, você treina ele próximo ao limiar dele. Que a velocidade de reação melhora e a tolerância ao esforço melhora. Quando você quer melhorar o volume, você treina abaixo do limiar. Vamos trazer para o dia a dia. Se você quer melhorar a velocidade de reação daquela senhora, e se você quer melhorar a tolerância ao esforço diário dela, trabalha aqui, ó. Se você quer melhorar o volume, ou seja, ela está com dificuldade de manter o volume de atividade de vida diária dela, ela quer ficar mais tempo fazendo atividade. Então, se a gente... Vamos dar um exemplo, pessoal. Essa senhora tem bastante atividade de vida diária e ela está com dificuldade de manter um dia com aquela atividade de vida diária dela. A gente pode trabalhar um moderado. Se ela tem pouca atividade, mas ela precisa aumentar a intensidade em relação à atividade que ela faz, a gente pode fazer 90% a 95%. Tá bom? Pensando em exercício aeróbio, falamos de resistido ainda, né? E aí, como que a gente poderia prescrever esse exercício? Se esse indivíduo tem um teste ergométrico, você concorda que no teste ergométrico dele vai ter a frequência cardíaca máxima que ele atingiu? Vai ter lá, sei lá. A frequência pico dele foi 144. Vai ter. Agora, se ele não tem o teste ergométrico, a gente precisa achar a frequência cardíaca.
Aí a gente vai lá nas diretrizes e vê algumas equações. Deixa eu ver se sai. Aqui não saiu. Essa equação é do Gelish, um autor, e essa é do Tanaka. Não saiu o nome do autor. Essa eu não sei de quem é. Tanaka. Isso, Tanaka, né? E Gelish. Essa aqui eu não sei de quem é. Ninguém sabe. Uma coisa boa? E esse daí eu acho que é mais. Ninguém sabe. Então eu calculo frequência cardíaca máxima por 208 menos 0,7 vezes a idade. Quando você pega os estudos, é a que mais correlacionou com o teste ergométrico. Então, se o meu paciente não tem teste ergométrico, eu preciso achar a frequência cardíaca máxima dele. E aí eu uso 208 menos 0,7 vezes a idade. Ivan, fechou então. Vocês estão com o celular na mão aí? Faz aí para mim, por gentileza. A gente está falando de longevo, não está? Senhorinha de 85 anos. anos. 208 menos 0,7 vezes 85. 0,7, perdão. Vezes 85. Quanto dá aí? Menos 59,5. 148, não é isso? 148,5. Por questão de segurança, vamos arredondar para cima. 149. Perdão, vamos arredondar para baixo. 148 batimentos por minuto. Teoricamente, É a zona de trabalho. teoricamente é a máxima dela. Então para a gente achar o percentil, fechou. Vamos trabalhar vezes, por exemplo, 60%. Consequentemente, a gente acha uma intensidade de 60%, concorda? Qual é o problema? Qual que é o grande problema? Você concorda que eu achei essa frequência cardíaca aqui por uma equação científica? Você concorda que não tem componente biológico nenhum? Não tem componente biológico nenhum. Eu precisaria dar um jeito de prescrever por componente biológico, fisiológico. Então eu teria que pegar essa frequência cardíaca máxima e jogar na frequência cardíaca de reserva. Por quê? Porque a fórmula de Carvoni é tão interessante. Porque frequência cardíaca máxima eu já tenho, não tenho? Ela tem componente fisiológico menos frequência cardíaca de repouso do meu paciente. Eu tenho um componente biológico na parada, vezes o percentil que eu quero, mais a frequência cardíaca de repouso. E aí eu vou ter uma zona de treino, uma zona de prescrição. Então, por exemplo, coloquei assim pra gente, homem de 30 anos, ó. Então, se a gente prescreve por frequência cardíaca de reserva, eu faço a fórmula do 208 menos 0,7 vezes a idade, acho a máxima dele, menos 68. Esse 68 é a frequência cardíaca de repouso dele, vezes 75, mais 68, igual a 158 batimentos por minuto para 75% da frequência cardíaca dele, teoricamente. Olha como a realidade é um pouco diferente quando a gente pensa no indivíduo longevo. Descobri para que serve esse botão. Para ela está 90%. Aí ela faz uso de um beta-bloqueador. Se você for dentro das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você vai tirar ainda desse número aqui, ó, de 10 a 15%. Porque esse indivíduo está beta-bloqueado. O coração dele está batendo mais devagarzinho.
lá no nódulo sinoatrial dele. Então, se a gente pegar 138 menos, vamos por 15%, vai para 117. Isso é 90% dela. 117. Tem uns casos lá. Eu tenho um caso lá que aquela senhora que não dava para prescrever por frequência cardíaca, porque ela chega com a frequência super alta. Aí eu tenho o caso de uma senhora que na última aula, com esse cálculo do beta-bloqueador e tudo mais, ela atingiu lá a 90%, aí eu pedi para ela reduzir. Mesmo beta bloqueada, ela chegou no pico lá. Aí ela falou, eu falei, nossa, reduz um pouquinho, respira. Aí eu queria saber sobre isso assim, né? Porque mesmo beta bloqueada, ela conseguiu atingir. E eu tenho uma senhora que ela não relatou patologia nenhuma, não faz uso de medicamento contínuo nenhum. E ela não alcança 50% da frequência cardíaca. Se ela não alcança 50% da frequência cardíaca, ela tem menor, provavelmente, aumento de pressão arterial sistólica durante o esforço. Essa mulher está com pé na insuficiência coronariana. Então, aí eu comentei com ela e falei assim, a senhora faz acompanhamento, E ela faz... cansa. E aí eu olho, ela está assim, extremamente assim, você está vendo que ela hiperventilando. tá? Aí eu vou na frequência e falei, gente, não é possível. Ela está hiperventilando, ela está cansada e a frequência não sobe. Ela não tem ação bioquímica, o músculo cardíaco está comprometido. Aí ela disse que fez o teste ergométrico. Ela não se lembra exatamente quando, mas ela falou que ela tem. Eu falei para ela trazer o último teste para a gente ver. Porque eu falei assim, a senhora já foi no cardiologista? Já fui. Tem alguma coisa? Não. Não é hipertensa, não é diabética, faz uso de algum medicamento contínuo? Não, nada. E ela falou, faz exames de rotina. Eu falei, então eu quero que a senhora pediu especificamente um teste ergométrico para ver, mas eu falei para ela trazer assim, tudo que ela tiver dos últimos exames de rotina é para ela trazer, mas não só. Pensa nisso que a Ju falou. A senhora beta bloqueada, a gente está na escola de empreendedorismo. A senhora beta bloqueada está chegando a 90% beta bloqueada. Prezado doutor, bom dia. Sou fulano de tal, educador físico tal, crédito tal, onde prescrevo exercício para a senhora tal, para paciente tal, de acordo com as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Sendo assim, ele me preconiza que os pacientes beta-bloqueados devem realizar exercício entre 50% e 80% da frequência cardíaca de reserva, com um aporte de diminuição de 10%. E mesmo assim, a sua paciente, fazendo uso sob a sua prescrição medicamentosa de um beta-bloqueador, vem apresentando 90% de frequência cardíaca máxima durante o esforço. Encaminhe essa paciente novamente ao senhor para os cuidados necessários médicos. Esse cara te manda quem você quer. Você não precisa tirar foto no Instagram para conseguir cliente. Ele te manda quem você quer. Aconteceu, eu mandei uma mensagem para você, que a senhora Sim. hiperventilando. Eles bota ela para sentar, deixa ela quietinha. Aí eu pedi para ela, eu não fiz a cartinha. Tem que fazer, gente. Aí eu pedi para ela ir pro cardiologista, né? Aí o cardiologista falou, parabéns, meu senhor professor, e foi internado e fez assim. Tá? E um outro fator importante, pessoal, que aí está no slide, seria se nós conseguíssemos, claro, que nós prescrevêssemos um limiar mínimo e um limiar máximo. Porque o sistema cardiovascular, ele é ondulatório. Ele vai ondular, não é? Ele vai ondular o tempo inteiro. Então, se você falar assim, Dona Maria, fica 158 batimentos por minuto, ela não vai conseguir ficar. Vai para 159, vai para 150, vai para 145, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tive uma aluna que ela é sobrepeso, né? Tá. E aí apenas no aquecimento da atividade ela começou a ficar muito cansada e começou a reclamar de dor no pé. Tá. Né? E eu falei assim, mas você torceu o pé? Não. Pisou de mau jeito? Não. E ela continuou com dor no pé, Sobrepeso. Sobrepeso. Aí eu peguei e falei assim, então vamos fazer o seguinte, se você está com dor, o ideal é
já deram medicação, tudo, né? Só que ela falou que ela não tinha sintoma nenhum de pressão arterial, ela nunca teve a pressão arterial alterada, nunca fez nenhum tipo de controle, né? E ela foi lá e falou assim, nossa, Paulo, você foi meu anjo da guarda, né? Eu achei que era alguma coisa, que ela tinha torcido o pé, alguma contusão, alguma coisa, porque ela só sentia a dor no pé, não estava formigando, não estava nada, entendeu? Vocês já ouviram falar em esfíncter capilar? Não? Posso mostrar? Ó. Não cai bem. Aí começa o maior esfíncter do corpo humano, uma hora vai abrir. Por pressão, não é? Esfíncter que eu não achei ali. Esfíncter capilar são esfíncteres que ficam nos capilares, nos microvasos arteriais, que tem principalmente a ligação entre sistema arterial e venoso. Quando a gente está em repouso, esse esfíncter capilar está fechado. Quando você começa o exercício por pressão, você não aumenta fluxo, o esfíncter não vai aguentar, ele vai abrir para vascularizar. Chegou sangue nessa mulher onde nunca chegou. Ela não tinha sobrepeso grande, começou a sentir dor no pé, chegou um fluxo de sangue enorme lá na periferia, onde aquele músculo via pouco sangue há muito tempo, e aí promoveu algumas algias, graças a Deus, porque aí consequentemente ela conseguiu orientar para ir para o hospital. Não se discutia há muito tempo que musculação fazia mal para o coração? Por que o pessoal falava que musculação fazia mal para o coração? O cara, o bodybuilder, o que ele usa para ficar forte? Esteroide anabólico. Ele hipertrofiava concentricamente o músculo cardíaco. Agora, ele não tinha hipertrofia concêntrica em relação ao exercício resistivo. Ele tinha em relação às drogas que ele usava, que é um dos efeitos colaterais do esteroide anabólico, né? Então, tentar correlacionar as duas coisas. Agora, o esfíncter capilar, pessoal, a nossa vascularização vai melhorar muito durante o exercício. Por que o paciente diabético tem menor risco de necrose fazendo exercício? Por que o idoso que você vai atender ele tem que caminhar? Porque ele vai abrir esfíncter capilar. Então, aquele sangue que não chegava lá no dedinho vai começar a chegar. Tá? Isso é primordial. Dentro dessa característica, qual que é o objetivo da gente prescrever por frequência cardíaca? Pensando no limiar de treinamento, né? Se a gente for pensar em limiar de treinamento, o que é limiar? Intensidade do exercício a partir do qual o indivíduo passa do metabolismo predominantemente aeróbio para um metabolismo anaeróbio compensado. Ou seja, no predominante aeróbio ele está metabolizando gordura e oxigênio. No anaeróbio compensado, ele começou a metabolizar glicose, via glicolítica. Então, pensando nisso, ó, vamos pensar num limiar. Vamos pensar que o nosso paciente, a passagem dele é aqui, ó. Daqui é aeróbio, daqui é anaeróbio compensado. Pensando no cardiopata que iniciou o exercício, preciso começar aqui, ó. O idoso cardiopata, fase 1 do aeróbio. O que a literatura fala? Correlacionando limiar anaeróbio e frequência cardíaca. Ela fala mais ou menos que o limiar anaeróbio acontece em torno de 75% da frequência cardíaca de reserva. 75, 80. Então o que isso quer dizer? Abaixo disso, você tem a plena certeza que seu paciente idoso está fazendo exercício aeróbio. Acima disso, você tem a plena certeza que ele está fazendo exercício anaeróbio. Por que eles chamam isso de anaeróbio compensado e descompensado? Toda vez que eu faço exercício numa via anaeróbia, eu tenho uma produção de um monte de metabólicos. Só que a gente consegue remover CO2, ácido lático. Quando eu passo por um anaeróbio descompensado, o meu poder de remoção diminui pelo ciclo de Cole, por exemplo, no fígado.
aqui eu não consigo sustentar o exercício. Vamos pensar, vamos associar no dia a dia com o indivíduo jovem. O cara que fala que está fazendo HIIT na academia, está fazendo HIIT aqui, é mentira, ele está fazendo treinamento intervalado. Treinamento intervalado de alta intensidade, ó, é aqui, ó. É até ver Jesus, né? A alta intensidade, tá? Então, é interessante a gente prescrever exercício de via por frequência cardíaca, porque a gente consegue, ó, monitorar o que é via aeróbia e o que é via anaeróbia. É extremamente importante. Pensando em teste de lactato, a gente raramente vai ter um em mãos, né? Mas a ciência acredita que o limiar anaeróbio, essa passagem acontece quando você tem uma concentração igual ou maior que 2 milimols de lactato por decilitro de sangue. E quando você passa para o anaeróbio descompensado, é de 4 milimols por decilitro de sangue de lactato. Isso usa muito no alto rendimento, né? Teste de limiar anaeróbio. Coleta sangue, joga no lactímetro. Eu vou levar um lactímetro para vocês conhecerem no dia lá da nossa avaliação. Eu estou tentando comprar fita. Se eu conseguir, eu vou levar a fita, a gente usa ele no dia lá. Tá caro. Cara, R$276, 20 fitinhas. Então, mas esse é um dos impedimentos que a gente tem para usar o lactímetro. Muito caro. Muito a gente caro. tem que cobrar 300, 400, 500 reais. Dos meus pacientes todos, pessoal, Isso. por exemplo, medir coagulação sanguínea. Tem um aparelho da CoacoCheck que mede coagulação do sangue. Então o paciente não precisa ter um laboratório e coletar sangue. Mas para vocês terem uma ideia, 20 fitinhas está custando R$538. Eu atendo ela 2 vezes por semana e eu uso 4 fitas. Uma antes do exercício e uma após. Tem que ter um poder aquisitivo Bom. bom. Como a gente está falando em treinamento personalizado para longevos, alguns terão. Aí vale a pena. Tá? Pensando em negócio, tem que pensar em negócio, né? Se esse paciente tem a necessidade, por exemplo, pensando em aferição, de aferir glicemia, você concorda que esse custo tem que estar embutido na sua sessão? Mas não necessariamente você precisa falar isso para ele. Concorda? Olha, eu estou cobrando da senhora R$150 a sessão e mais R$2,50 por... Não, sua sessão é X, você já calculou isso, já está no meio da história, né? Porque isso vai custar, por exemplo, uma caixinha de fita da mais baratinha de glicemia, eu acho que está R$74. Se você atende um paciente diabético, insulino dependente, por exemplo, quantas fitinhas você não vai usar por prescrição? Aqui, ó, pessoal, deixa eu ver se eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. O que caracteriza um exercício aeróbio para anaeróbio, né? Não está aqui. Eu não coloquei, depois eu mostro para vocês. Queria mostrar para vocês a curva de... Tá aqui sim, tá branco, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa curva branca aqui? VCO2, CO2, né? Tá vendo a curva amarela? VO2, oxigênio. Então, se a gente observar, ó, quando eu começo o exercício, a minha predominância é da curva amarela, não é? Então, a minha predominância é oxidativa, de via oxidativa. Quando eu chego no meu limiar, eu tenho o cruzamento das duas curvas, ou seja, eu tenho um equilíbrio entre produção energética via glicolítica e oxigênio. Quando eu mantenho o exercício e aumento a intensidade, olha o que eu mudo. Ó. Diminuo a capacidade oxidativa e aumento a capacidade glicolítica. Então, teoricamente, se eu quero melhorar a capacidade aeróbia desse meu paciente idoso, eu tenho que manter aqui. E se ele é diabético? Tipo 2. Eu não quero cair a taxa glicêmica dele? Ó. Se eu estou produzindo muito CO2, é que eu estou metabolizando muito o quê?
glicose. Só que se eu aumentar também muito a intensidade, eu aumento a produção de cortisol. Se eu aumentar a produção de cortisol, eu vou inibir o transporte por insulina. E aí, ao invés da glicemia dele cair durante o esforço, vai aumentar. Ele está monitorando direto. Direto. É legal, é legal. Às vezes você pega um paciente já, eu já fiz isso primeiro, vamos ver que horas que vai dar chapa isso aqui. E aí você vai medindo glicemia, aí a glicemia vai cair. Você continua aumentando a intensidade. Cortisona é um negócio fantástico. Aí ele começa a aumentar a glicemia subindo. Hiperglicemia durante o esforço, vai subindo. Poxa, mas não é para cair? É, mas quando caiu muito, o cérebro dele falou, vai dar merda. Ele vai entrar em hipoglicemia. Vai desmaiar. Opa, vou aumentar a produção de cortisol. Cortisol vai inibir a insulina, vai ter menor transporte de glicose para dentro da célula muscular. Vou manter a homeostase glicolítica. Então não tem hipoglicemia durante o esforço. Quando passa mal, desmaia, o cara vai estar com açúcar não tem hipoglicemia durante o esforço, tem efeito potenciador. A não ser que esse cara seja um insulino dependente. Que ele vai ter esses mecanismos de freio inibidos. Agora, a gente aqui não vai ter hipoglicemia durante o esforço. Até porque você tem uma reserva desgramenta aí de via glicolítica no corpo, hepático e muscular. Como você vai entrar em hipoglicemia? Né? O que pode fazer o indivíduo também passar mal durante o exercício? Desidratação. Ele vai desidratar. Aí ele vai desmaiar. Opa, mas falta de glicose? Ixi, Maria. É mais fácil um cachaceiro lá ter falta de glicose, né? Vai para o hospital. E no exercício resistivo, pessoal? Como que a gente poderia pensar nesse idoso cardiopata? Eu não deixei anotado aqui no slide, a gente vai conversar. Você pega as diretrizes do American College lá, ele fala de 2 a 3 sessões por semana, né? Alternado por segmento muscular, priorizando grandes grupos musculares, numa intensidade moderada. Porque na intensidade moderada você não vai bloquear a respiração durante o esforço. O paciente não vai bloquear. E como que a gente vai calcular a intensidade moderada? Existem outras tabelas. A que eu acho mais fácil de usar, porque o meu paciente não precisa entender a tabela, é a escala de Raso. Eu uso a escala de Raso o tempo inteiro quando eu estou prescrevendo exercício. Até para indivíduo jovem eu uso. Então, eu não tenho o hábito de anotar carga para os meus pacientes. O indivíduo fez... Estou falando em personalizado. O indivíduo fez supino com 20 quilos. Eu quero saber a escala de esforço dele, do dia. Então, eu não esquento muito para peso. Eu não esquento muito nem para peso, nem para repetição. Escala de Raso. Percepção de esforço descrita foi em 2000. Essa escala ela foi baseada na escala de Borg de percepção de esforço de 0 a 10. Tá? Foi o Dr. Matsuda que, como que eu posso dizer, potencializou a aplicabilidade dessa escala. O Dr. Ducello Fisk, médico, Dr. Victor Matsuda, né? Junto com a Sandra Matsuda. Bem bacana. E ela é determinada por uma escala de 0 a 10, com intervalos iguais, e ela proporciona a característica de sobrecarga de esforço por percepção de esforço. Então, eles acreditam, com os estudos, que quando o paciente aponta o número 6, a intensidade dele está cerca de 60% da capacidade máxima de produção de força dele. Ele está no número 6, ele está igual a 60%. Tá? E como que é a tabela? Por que o paciente não precisa saber a tabela? Tabela de 0 a 10. Então aqui é considerado extremamente leve, muito leve, um pouco pesado, pesado, muito pesado e extremamente pesado. De 0 a 5, aqui ambiente hospitalar.
O idoso cardiopata foi revascularizado. O fisioterapeuta está atendendo ele lá na UTI. Aqui, ó. Tá aqui. No exercício de força. Tá? A gente, fora ou dentro do ambiente ambulatorial ou fora, a gente está aqui, ó. Um pouco pesado, pesado ou muito pesado. E por que ele não precisa saber a escala? Olha lá. Intervalo de score para treinos leves e aquecimento. Número 6. Treino de recuperação. Poderia ser facilmente executado no maior número de sessões. Eu peço para o indivíduo sentar e levantar da cadeira 10 vezes. Ele levanta 20 aqui, ó. Levanta o dobro. Está facinho para ele fazer. 7. Pode ser facilmente executada de 2 a 3 repetições adicionais. Pedir 10. Ele conseguiu chegar à 13ª. Seu Zé, senta e levanta 10 vezes da cadeira. Quando chega na 10ª, ele fala assim: tá cansando. Consegue mais um pouquinho, seu Zé? Consigo. Consegue mais umas 3? Consigo. Opa. Termina. Ele está aqui. 8. A última repetição é um pouco mais lenta, mas ele desempenha performance similar. Ele consegue fazer de 1 a 2 repetições. A fase concêntrica do movimento começa a perder qualidade. Seu Zé faz 10. Quando ele chega na 10ª, ele diminui a velocidade da fase concêntrica. Ele já faz mais lento, ele inclina o tronco mais para frente, mas ele consegue fazer ainda umas 2 repetições. 9. Ele vai alcançar uma fadiga voluntária. E a última repetição ele perde qualidade. O que é fadiga voluntária? Ele vai parar. Ele está fazendo exercício e vai falar: cara, não dá mais. Chega, para mim deu. Não vai conseguir fazer exercício. Então você prescreveu 10. Ele chegou a 9 repetições em fadiga voluntária. Você sabe que ele está no número 9. Nível extremo de esforço físico. A última repetição perde completamente qualidade. É a falha concêntrica, ele trava. Número 10. Eu normalmente trabalho com idoso aqui, ó. Dentro dessa zona. Até mesmo porque o idoso que eu trabalho é de pré-frágil para frágil. Pensando em treinamento personalizado. Lá no centro de idoso a gente tem desde o idoso aqui, como o idoso aqui, ó. Tem o cara que acha que é novão ainda também. Esse é o maior problema, não é? Esse aí é a dureza. Ele atropela os mais velhos. Tanto em cadeia cinética aberta quanto cadeia cinética fechada, eu sempre vou prescrever aqui. Eu não atendo hoje pessoas que eu prescrevo aqui. Mas existe a possibilidade também. Dependendo do nível de fragilidade que esse indivíduo está, né? O idoso mais frágil que eu atendo hoje é o seu Toninho com hidrocefalia. Ele faz exercício aqui, ó. Oi, Ivan, como assim? É que o simples levantar e sentar para ele é aqui. Ele falha concentricamente. Ele falha. Então ele está aqui, ó. Então o que eu tenho que tomar cuidado com esse cara? Com a manobra de valsalto dele. Então eu faço o exercício de força com ele conversando o tempo inteiro. Se ele está conversando, ele está respirando. E eu não sei se vocês já usaram um monitor cardíaco no exercício resistido. Olha para ele quando você faz a manobra, a frequência cai. Aí você solta. A frequência solta. Será que lá no cérebro teu sistema arterial não é um capilar que pendura do teu cabelo? Esse paciente com cardiopata, né? É a história de pisar na mangueira, né? Pisei, diminuí fluxo, depois soltei. Então no caso dele eu tomo muito cuidado. Porque quando eu estimulo ele no exercício de força para a tarefa de vida diária, ele já está aqui, ó.
Eu ponho ele para caminhar com oclusão vascular 5 metros, ele aponta uma escala de Borg de 16, 17. Para o exercício. Para com a cadeira, treinamento aeróbico intervalado. Descansa e depois vai e faz de novo. Tá? Dá para a gente usar. Então, pensando, se nós fôssemos prescrever para um idoso frágil, vamos fazer uma prescrição? Não vamos imaginar que ele tenha doença osteoarticular, certo? Vamos pensar na senhorinha de 85 anos. Ela tem frequência cardíaca máxima de 148, de frequência de repouso 50. Ela é cardiopata, ela é hipertensa e ela tem síndrome metabólica. Como será que a gente começaria com ela? O que vocês acham? Vamos, não tem receita, pessoal. Vamos discutir. No exercício aeróbico, qual intensidade será que a gente pode prescrever para ela? Ela nunca fez nada. Será que se ela nunca fez nada, botar ela 80%, 90% já de cara? Vamos botar 50%, 60%? Pode ser? Frequência cardíaca de reserva. 2 vezes por semana? E de resistido? Vamos prescrever por escala de raso? Quando será que a gente começaria com ela? Não fez nada. Fez nada. É óbvio que aí tem um fator importante que a gente não está fazendo a ficção. Lesão osteoarticular. Então vamos imaginar que ela não tem lesão osteoarticular. Ela não tem. Raro, né? 85 anos. Tem uns aí, mas é difícil, né? Estou com 40 no bico do corpo, vamos pensar no 7 para ela? De 6 a 7? A literatura não fala de 6 a 12 exercícios? As diretrizes falam de 6 a 12 exercícios por sessão, né? Vamos pensar em 6? Não está começando? Você está na casa dela, você não está na academia. Vamos pensar em um exercício de empurrar. Empurrar. Flexão na parede. Flexão na parede. Pode ser feito sentado também, as flexão na parede. Dependendo. Vamos pensar num membro inferior envolvendo grandes grupos musculares, é óbvio. Né? Agachamento, sentar e levantar. Vamos pensar numa estabilização de corda. Ela é idosa. Vamos botar ela na prancha. Vai dar no começo. Vou fazer em pé. Põe ela em pé, pega o elastiquinho e brinca com ela, para um lado e para o outro. Deixo ela com o pezinho assim, ó. Passo o elástico e vou brincar com ela. Né? Vou ativar o par dela, vou mudar o ponto de resistência dela. Né? Como que é isso aí, né? Você passa o elástico. Ó, tem uns elásticos aqui. Quem é o menor da sala? É o quê? Menor pessoa da sala. Você já tivesse que era ela. Não é treinada, eu não vou conseguir mexer muito, mas vamos imaginar se a gente põe ela em pé. Aqui, ó.
Finge. A idosa de 85 anos, a gente passa o elástico. Não vai fazer força, tá? Só não vai sair do lugar. Tá. Imagina um idoso de 85 anos. Puf. Ó. Contrabdômen. O difícil é não fazer, né? Já tá Contrabdômen. Vou ativar eretor de espinha. Contrabdômen. Imagina um idoso de 85 anos. Né? Agora pensa comigo, até no dia a dia. O cara herniado lá não tem que ativar core, exercícios isométricos. Poxa, mas quando você põe ele em prancha, o ponto de resistência está bem na lombar. A maioria das lesões osteoarticulares de coluna não são na coluna lombar. Como você põe ele em prancha? Seu ponto de resistência vai estar bem aqui, ó. Com o elástico a gente vai mudar o ponto de resistência dele. Ó, tirei o ponto de resistência no local da lesão. Grande dorsal, vara vertebral, muda, eretor de espinha, tá facinho, aproxima os pés, por favor. Mudou a base de equilíbrio, não mudou? Ó. Lateralmente também. Lateralmente, ou dá pra usar a cabeça e trabalhar assim. Dá pra usar. E de repente não tem elástico até pra usar a própria mão. O meu idoso muito frágil, faço um pouquinho os pés, isso aqui, ó. Idoso muito frágil, ó. Isso já causa. Nossa senhora, faz isso no idoso muito frágil. Alguém passa no portão e você fazendo isso. Tá matando. Você ativa muito músculos estabilizadores. Tem estudos mostrando idoso fazendo rosca direta em pé. Tem grande ativação de core. Mas é muita ativação, porque muda o centro de equilíbrio. Para ele não abalar, ele tem que ativar involuntariamente os músculos transversos. Idoso tem que fazer exercício em pé, o tempo inteiro, em pé, justamente para você ativar esses grupamentos musculares. Obrigado. Então eu colocaria aqui, ó, prancha. Colocaria prancha. Grande dorsal. Remado. Borrachinha. Remado. Será que é difícil então atender o idoso em casa? Já serve pra core também, né? Cara, tem uns 200 aí na minha bolsa. Eu falando numa escola de empreendedorismo. Quanto custa para montar uma sala para você atender? Quanto custa para montar uma mochila dessa para você atender? Não tenho nada contra quem monta a sala, muito pelo contrário. Um dia eu vou montar uma, eu acho, sei lá. Você compra um aparelho de pressão, um décimo, um pouquinho de elástico, um oxímetro. Sei lá, você vai gastar R$1.000 aí e vai equipar sua mochilinha e leva o quanto você quer. Né? Tranquilo. Então, prancha, uma remada. Eu faria com ela ativação de isquiotibiais para membro inferior. Você concorda que está aqui, ó? Membro superior, né? Membro inferior, certo? Centro, membro superior. Então aqui tem que vir um outro. Elevação pélvica eu faria. Mas ela faz isso facinho, é difícil para ela. E se ficar bem fácil, você pode mudar a posição dos pés um pouquinho ali, né? Eu faria elevação pélvica com ela. Quantos tem? Perdão. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem que chegar no mínimo em 6. Qual que a gente colocaria?
que dá para a gente pôr? Superior? Superior. Um grupamento muscular extremamente importante, que o idoso faz muita retroversão cervical, não faz? Ele tem uma coluna retificada e anteriorizada. Eu colocaria aqui exercício dinâmico cervical. Não é superior? Membro inferior? Membro superior. E o último, que nunca vai faltar, panturrilha. Por que a panturrilha não pode faltar? Retorno vascular periférico. A gente está falando de exercício de força, né? A gente poderia usar como aquecimento mobilidade articular, por exemplo. Né? Mas aqui, ó, a gente consegue se divertir pensando que elas não têm lesão osteoarticular. Porque se ela tiver lesão osteoarticular, tem algumas coisas que a gente vai ter que mudar. Mas dependendo do idoso, até a própria sessão de mobilidade é uma sessão de força, porque pensando em mobilidade, até a amplitude do movimento do exercício resistido é um grande fator. O Santarém bate muito nisso. O idoso não precisa alongar, o idoso precisa fazer musculação. Por que, doutor? Por causa da amplitude do movimento. Você aumenta a amplitude do movimento. Em vez de você aumentar a carga, você aumenta a amplitude. Então ele fala, por exemplo, peitoral maior. Em vez de alongar peitoral maior aqui, ó, faz press peitoral. Mas doutor, ele só vai até aqui. Beleza, chegou aqui? Tudo bem. Muda o equipamento e aumenta a amplitude para a próxima sessão. Você concorda que é um alongamento dinâmico? Ativo. Alongamento dinâmico ativo. Né? Então ele bate muito nessa tecla. Tá? Mas depois, nas próximas, a gente vai correlacionar também com outras valências físicas. A gente está falando aqui de um idoso cardíaco. Então, ó, dentro desses dados, a gente está numa escola de empreendedorismo. O que eu posso mandar? Dentro dessa nossa prescrição. Esquece, não avaliamos ele de capacidade funcional, nada, só isso. Quais os dados aí que a gente já pode mandar para o médico? O que você acha? Você tem frequência cardíaca. De repouso. O exercício não promove adaptações importantes do sistema cardiovascular? A repouso desse indivíduo provavelmente vai mudar. É óbvio que se você está coletando frequência dele, você vai coletar PA também, não vai? Você vai ter pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. Com esses dois dados, você pode ter pressão arterial média. Com esses dados, você pode ter duplo produto. Com os dados de esforço, você pode ter nível de força. E você pode ter uma escala de dor. Pós-exercício, melhorou ou piorou a dor? Olha o quanto de dados você já pode mandar para o médico. Frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, diastólica, pressão arterial média, duplo produto, nível de força e escala de dor. Aí depois a gente vai colocar o que mais? Capacidade funcional. Só na capacidade funcional, quantos itens nós vamos ter? Tipo os 8. Rapaz, tem item para você mandar para o cara, hein? Manda tudo para ele para ver se você não consegue cliente. 99,9% de chance de você conseguir cliente. 99,9%. A gente tem que achar uma lacuna. Gente, eu estava batendo papo com a Joyce ali no intervalo. Posso falar daquele caso do teste? pode. Eu e a Joyce, a gente estava batendo papo. A Joyce foi fazer teste ergométrico e ela não atingiu a frequência cardíaca pré-estabelecida para o teste. A gente conversando, ela faz uso de beta-bloqueador. Então, ela não. As pessoas que tocaram no teste deveriam ter orientado no dia do teste não fazer uso do beta-bloqueador, porque ela não vai atingir a frequência cardíaca desejada, né? É complicado. Esse
E muitas vezes com o paciente idoso se faz a mesma coisa, o teste ergométrico com o uso da medicação. Aí não vai aparecer isquemia. Oi. E daí teria um risco. Qual seria o risco? Porque daí, por exemplo, ela... Está sem remédio. Não, no caso dela, mas por exemplo, durante o teste. Porque a moça ficou estimulando ela. Ela já estava. Então, Assim, ela está beta-bloqueada. Ela está beta-bloqueada, ela vai entrar em fadiga periférica. Não é. Vai gritar e não vai conseguir. Ela foi estimulando, né? Não vai conseguir. Agora, aí todo mundo fala assim: mas então como que ela vai fazer o teste sem beta-bloqueador? Usa diretrizes. Chegou a 22/10 de pressão durante o teste. Pumba, interrompeu. Interrompeu o teste. Não vai morrer, não. Nossa, ainda deixa Para a gente terminar, a gente falou um pouquinho de cardioprescrição, né? Vamos falar um pouquinho de respiratório. Algumas alterações fisiológicas no paciente idoso. As meninas, vocês não tiveram fisiologia humana comigo, né? Foi humana? Mas eu não lembro se eu fiz. Foi exercício. Quem acerta essa pergunta no primeiro dia de aula em fisiologia humana, em aparelho respiratório, eu brinco que eu não dou a prova. Passa de ano em fisiologia. Pensa comigo. Agora tiraram, mas antigamente o indivíduo tinha. Posso ligar um pouco? Falou comigo, ela fala que. E presta barulho. O indivíduo pegou uma parada cardiorrespiratória na boca. O indivíduo inicia a RCP. Massagem, teoricamente, respiração boca a boca. Pensa comigo. O que eu fiz agora? Inspirei. E agora? Expirei. Quando eu inspirei, eu peguei oxigênio. Quando eu expirei, eu joguei o que para fora? Ué, por que eu faço respiração boca a boca no cara? Por quê? Aí o cara que pensa comigo. Eu estou jogando CO2 para dentro do cara. Não é louco isso? E ele não precisa de oxigênio? Estou jogando CO2, ó. CO2. Ué, ele precisa de oxigênio? Não é doido isso? Vamos lá. Aí a gente vai falar disso, ó. A gente tem algumas características importantes do envelhecimento. A gente tem perda de retração elástica pulmonar, a pleura, que é responsável por manter a complacência ali, ela perde um pouco da característica. A gente tem diminuição dos fatores motor e muscular, porque diafragma e intercostais perdem característica, né? Então eles perdem desfocou, né? Melhorou? Então, eu tenho uma perda de elasticidade que vai perder complacência, eu tenho uma característica de diminuição da eficiência da pleura. A pleura ela vai revestir o pulmão aqui, ó, para manter a capacidade respiratória de inspiração e expiração, para fazer hematose, né? O indivíduo tem derrame pleural, ele tem água no pulmão, né? Ele tem uma quantidade maior de líquor aqui na pleura. Observe a característica da potência motor e muscular em relação ao diafragma e em relação aos intercostais. Consequentemente, eu perco um pouco da minha capacidade respiratória e a minha capacidade e eficiência de fazer exercício. Dentro dessa característica, eu vou ter uma diminuição do tamanho da via aérea. Aí eu vou ter uma capacidade difusa menor de captar oxigênio, redução do fluxo respiratório. Então, quando a gente fala em fluxo respiratório, né, é o ato de
inspirar e expirar, né? Eu tenho um aumento da rigidez da parede torácica por calcificação cartilaginosa. Então, o idoso, ele tem mais calcificação cartilaginosa aqui, ó, na caixa torácica. Então, ele tem uma inspiração e uma expiração, um fluxo respiratório diminuído. Tá? Eu tenho redução do gradial costal de força de massa muscular, que vai comprometer essa eficiência. E eu tenho uma acentuação, consequentemente, da cifose de coluna torácica. Tudo diminuindo a complacência da caixa pulmonar. Uma característica interessante do idoso. Tem um fechamento prematuro das vias aéreas e eu tenho um aumento do espaço morto. Por que eu jogo o CO2 para dentro do cara quando eu faço o RCP? Porque eu tenho um depósito de cerca de 150 ml de oxigênio no espaço morto, nas minhas vias aéreas superficiais, superiores, perdão. Então, nesse exato momento, eu estou aqui, ó, na telematose. Tem meu espaço morto que está rico em oxigênio aqui, ó. Então, quando eu vou lá e o que eu faço com o espaço morto? Jogo para dentro do pulmão. Aí volta a massagear. Entrou oxigênio de novo, não entrou? Abasteceu o espaço morto. Joga para dentro de novo. Então, na verdade, quando a gente faz a boca lá, que hoje tem angu, né? Quando a gente está jogando esse oxigênio do espaço morto para dentro do pulmão para fazer hematose, para fazer troca gasosa. Tá? Então, diante dessa característica, ó, eu tenho um espaço anatômico morto um pouco aumentado, consequentemente, se eu tenho um espaço morto mais aumentado no idoso, ele tem um fluxo de oxigênio maior nesse local. Mas esse local é chamado de espaço morto, o oxigênio está lá e não vai por gradiente de concentração. Tá? Tá? Então, é uma característica importante no envelhecimento. Tudo bem? Olá, vou dar um bom dia para vocês, desejar uma ótima aula. Aí, o Luiz, nosso diretor aqui, ajudando a secretária de administração. A gente veio ver o início do curso de talento, são 100 pessoas que estão começando o curso, 96 horas, 5 meses, nós temos 1.500 inscritos. O curso para ser encontrar uma DSL, tá? Fazendo investimento, né? Vou aproveitar, professor, que a gente está aqui, falar que segunda-feira nós temos uma reunião às 8 horas da manhã entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e os prefeitos do Alto GT, para a gente tomar a decisão em relação à orientação que nós tivemos ontem do governo do Estado de São Paulo, provavelmente a suspensão das aulas dos próximos dias. Então a gente vai estar levando a informação para vocês, no momento na questão de resguardo, a preocupação com os idosos acima de 60 anos. Tem que ser uma preocupação do trabalho, do filho para trabalhar, mas a orientação que estamos passando neste momento é para que a gente faça a suspensão de algum momento. Primeira reunião com a escola, com o estadual, com a particular também, para que todo mundo possa tomar as providências necessárias para diminuir a circulação do vírus. Então, o objetivo neste momento é diminuir a circulação do vírus. Porque, historicamente, no período de férias escolares, nós temos menos pessoas com vírus, menos crianças com vírus, mas a vida segue. Sem falar disso, porque as coisas precisam continuar, a vida precisa continuar. É uma preocupação no momento de resguardar os idosos. Mas no momento não tem ainda nenhum caso, como está falando, uma cidade de 500 mil habitantes. As pessoas circulam no trabalho, os profissionais de saúde que trabalham em São Paulo, os profissionais que são comissários, idosos, outros também. É uma cidade de 500 mil habitantes. Mas a gente tem uma orientação para que as pessoas verifiquem o site da Prefeitura, o site da Secretaria de Estado de Saúde, do Ministério da Saúde, porque tem muita informação às vezes de se encontrar. Na verdade, é um pouco que nós tivemos alguns anos atrás do H1N1, mas alguns anos atrás nós não tínhamos a velocidade da comunicação do WhatsApp, que a gente recebe um monte de coisa no grupo da família, no grupo dos
deixa a gente preocupado. Não aqui, que na maioria das pessoas não vai ter problema nenhum, as crianças vão ter problema, é uma questão de preocupação, mas as crianças podem continuar na próxima. Está saindo desse ciclo, porque ela começou a ter é um pico aí dos 3 a 4 meses, depois de um ano. Então, a matrícula começa a ter contato. Então, para vocês, não tem nada para ficar preocupado, nada de nervoso, é uma questão de prevenção. As medidas que nós estamos tomando na segunda-feira. A continuar falando sobre saúde, vocês estão aqui. Quem está com saúde boa, eu estou bem. Certo, professor? Saúde e sucesso para todos vocês. Bom dia. Olha que interessante, pessoal. O idoso ele vai aumentar o consumo de O2. Ele vai ser um indivíduo que vai consumir mais oxigênio. Mas se a gente pensar em adaptações cardiovasculares ou degradação cardiovascular do envelhecimento, ele tem algumas perdas em relação ao sistema cardiorrespiratório. Por exemplo, menor força de contratividade do músculo cardíaco, ele tem mais vasoconstrição, ele tem mais retorno vascular, tendo que consumir mais oxigênio. É um contraponto. Eu tenho uma bomba um pouco mais fraca, necessitando de mais gasolina. Esse que é o grande problema. Ele precisa de um consumo maior de oxigênio, mas o sistema cardiovascular não dá conta. Por isso que ele faz as atividades dele no dia a dia muito em anaerobismo, numa via anaeróbia. Ele não vai, ele sobe a escada e está cansado. Ele vai andar na rua e está cansado. Porque ele necessita de um consumo maior de O2. Tá? Ele não, nós, né? Chegaremos todos nós lá. Tem jeito. Ainda bem, né? Tomara, né? Tomara, né? Melhor chegar. Em razão do aumento de esforço durante o exercício, eu vou ter uma diminuição da capacidade ventilatória. Eu preciso de mais oxigênio, eu tenho um aumento dessa demanda durante o exercício, mas eu tenho uma diminuição da capacidade ventilatória. Porque nesse exato momento eu não estou respirando, eu estou ventilando, eu estou fazendo troca gasosa. Então eu tenho dificuldade de hematose. Por isso que o idoso hiperventila muito durante o esforço. É um sinal fisiológico importante que você vai verificar. Por isso que diante disso, ele tem um débito cardíaco diminuído e as respostas aos controles centrais periféricos de ventilação, fazendo com que o exercício seja mais extenuante para ele, né? Então, durante o exercício, o que é o débito cardíaco, né? É a quantidade de sangue bombeada por um minuto, né? Então, ele vai ter que aumentar essa complacência aqui e ele não tem essa capacidade de aumento de débito. A gente tem que tomar cuidado com isso, você tem que prescrever por alguma via fisiológica para ele manter essa característica ventilatória durante o esforço. Tá? Eu trabalho com idoso, mas eu não percebo ele hiperventilando. Depende, é óbvio, da capacidade funcional que esse cara tem. Se você tiver um idoso mais frágil, mais dificuldade, mais diminuição de capacidade ventilatória ele vai ter. Se você tem um idoso menos frágil, consequentemente a mesma coisa. Ele vai ter um aumento. E diante dessa característica, depois a gente vai ver em prescrição em relação à saturação de oxigênio. Qual seria a saturação ideal para a prática do exercício físico para um indivíduo com esses aspectos já do envelhecimento do sistema respiratório? Porque a gente está falando aqui não de doença respiratória. A gente não está falando de enfisema pulmonar, a gente não está falando de DPLC, a gente só está falando de algumas características fisiológicas que vão acontecer com o envelhecimento. Tá? Outro fator importante que pode acontecer diante da nossa prática é o envelhecimento do aparelho digestório. Esse é um problema, porque ele tem dificuldade na função secretora. Ele tem um esôfago diminuído, ele tem mais refluxo, né, do que as pessoas dentro da característica fora do processo de envelhecimento. No estômago, por exemplo, alterações no tempo e na intensidade do esvaziamento gástrico, diminuição da secreção de ácido gástrico. Se ele come uma coisa muito gordurosa, por exemplo, ele
tem dificuldade de degradação. Isso pode interferir. Por exemplo, imagina, ele tem envelhecimento, diminuição de secreção de ácido, ele come um alimento rico em gordura, e ele vai fazer atividade física. Ele está caminhando, o fluxo de sangue vai o quê? Para o meio, o fluxo de sangue vai para onde? Para o meio inferior. Vai diminuir o aporte sanguíneo no sistema digestório. Ele já tem uma diminuição de secreção. Ele vai nausear, ele vai vomitar durante o esforço. É a história de comer e fazer exercício, né? Depende muito do que você come. Se você comer uma feijoada, você vai passar mal, literalmente. Um exercício de alta intensidade. No nosso caso, por diminuição de fluxo no sistema digestório. Porque eu acho que é bem óbvio para a gente. Para onde vai estar o maior aporte de sangue durante a contração muscular? Nos grupamentos musculares em maior execução. Então, será que para o idoso não seria interessante, pensando em prescrição, exercícios que envolvam múltiplas contrações musculares do que o isolado? Né? Mas quando a gente pensa em lesão, ativação segmentada do grupamento muscular, experiência própria. Eu tenho uma tendinopatia de quadril que me arrebenta. Eu só melhorei com ativação de glúteo médio isolado. Isoladinho, bonitinho. Então hoje eu dou valor. Dou muito valor. Tudo da dor normeia, né? Por quê? Pra quê? Quando? Exatamente. E quem me fez dar valor foi alguns amigos, colegas da fisioterapia que conseguiram me explicar isso cientificamente. Diminuição de algumas substâncias importantes, insulina é uma delas, né? Insulina é um transportador glicêmico. Um dia um endocrinologista falou assim para mim: insulina não é um transportador glicêmico. Insulina é um ativador de transporte glicêmico. É um transportador, não é. O que é transporte? É quando você pega uma substância de um lugar, você pega. Está aqui, peguei, trouxe para cá. Falei, então, a insulina faz isso. Não faz. A insulina é um ativador. A insulina é uma chave que aumenta a permeabilidade celular. Vai lá e tá. Aí a glicose entra. Então a insulina é a chave. Né? Abriu, entrou açúcar para dentro da célula. Se eu tenho diminuição de insulina, eu tenho diminuição da abertura. Tá? No processo de envelhecimento acontece bastante. Menor metabolização de medicamento via hepática. E os caras não são polifármacos? Ontem eu estava contando de um paciente meu, 12 remédios por dia. 12, ele está bem hoje, 12 tipos diferentes de remédio. Polifármaco. Sai com a caixinha, acho que é 4 de manhã, 5 no almoço, e assim vai. Quando ele saiu da última cirurgia, eram 18 medicamentos dia. Então você pensa, você tem um indivíduo polifármaco com dificuldade de metabolização hepática. Isso que é complicado. Tá? Então, durante a prática da atividade física, é comum o idoso que sofre de uma constipação, desconforto em alguns exercícios. Algumas atividades e posturas podem provocar refluxo, fazendo o idoso desistir do exercício. Como ele tem um aparelho digestório muitas vezes preguiçoso, ele precisa de um aporte de sangue muito grande, mas durante o exercício ele vai mobilizar maior fluxo de sangue nos grupamentos musculares solicitados. Por isso que eu acho extremamente importante a gente pensar numa prescrição multiarticular, justamente para você dissipar esse fluxo, tá? Isso é de grande valia. Você pega água. Olha o Ivan falando água, né?
coloca o indivíduo lá dentro, ele está fazendo exercício. Ele está tendo mais vasoconstrição aqui, ó, daqui para baixo, ele não está até aqui de água, né? Então, essa característica tem que se tomar cuidado para que ele não tenha algum desconforto em relação ao esforço. Muitos idosos também apresentam broncoespasmo durante o exercício. Ele começa a fazer exercício e depois começa a tossir durante o exercício. A gente vai ver algumas características sobre isso também. E no próximo encontro eu queria falar para vocês sobre algumas adaptações do aparelho do sistema urinário e correlacionar alguns fortalecimentos musculares de assoalho pélvico, por exemplo, em relação ao esforço. Então é comum a gente ter no paciente idoso incontinência urinária, né? Redução de peso e função renal, e a bexiga sofre um equilíbrio entre músculo voluntário e autonômico. É a história da piscina do idoso. O pH da água vai estar o tempo inteiro alterado, né? Será que se a gente fortalecer assoalho pélvico melhora muito? Vamos falar de uma coisa que gera muito preconceito. Eu fui ver e é muito interessante, mas é muito complicado por uma característica cultural. Existe fisioterapia hoje especializada para fortalecimento de músculos do esfíncter interno. Mas é difícil demais para a idosa entender isso. Ela não, raramente, tem uma fisio especialista lá, amiga nossa, teve idosa que quase bateu nela na sala. Ela está maluca, que negócio é esse? Que pouca vergonha! Porque tem uma introdução vaginal e anal até, né, durante o processo terapêutico. Putz, aí, e vocês concordam? É complicado. Se é complicado para a gente ter uma média de idade aqui, ó, você imagina para aquela senhora que nasceu na década de 40, na década de 30. É difícil. É muito mais fácil ela abraçar um fortalecimento de assoalho pélvico, por exemplo, que não vai resolver o problema, mas pode melhorar, do que ela ter essa capacidade cultural de aceitar um tratamento desse. É um pouquinho mais difícil. Então aí a gente fala um pouquinho de fortalecimento pélvico aqui na próxima sessão. Então o que a gente vai fazer sábado, pessoal? Terminar os sistemas e começar a correlacionar a valência física. Qual valência que o idoso mais perde? Velocidade de reação. Quando que a gente vai trabalhar? De que forma que a gente vai trabalhar? E assim vai indo. E uma coisa que eu queria discutir com vocês, depois, se vocês toparem. Eu estava conversando com o Claudinei semana passada, né, Claudinei? O Claudinei tem um grupo gigantesco de idosos lá onde ele trabalha. E o Toninho tem um projeto fantástico lá em Sabaúna, com os idosos com Alzheimer. Nós queremos avaliar o grupo do Claudinei e o grupo do Toninho. E se vocês toparem, eu queria convidar vocês para esse projeto. A gente, português, claro, a gente não tem grana para pagar ninguém, inclusive a gente. Não é dinheiro. Mas vai gerar artigo que pode dar todo. Exatamente. Isso a gente pode combinar. Combinar. Então a ideia é que nós montemos um protocolo dentro da característica desses pacientes e aplique. E aí pensar na intervenção do exercício, da intervenção social, da intervenção cognitiva e fazer a aplicação de novo. Porque nós vamos trabalhar com transtorno. Sim. E sem transtorno. Exatamente. Idoso sem transtorno, idoso com transtorno, entendeu? E nós temos, na literatura, nós não temos artigo, e por isso que nós vamos fazer, estamos convidando todo mundo, de idoso com transtorno. Isso é muito difícil. Né? Lá só podemos fazer por causa que a Juliana e a filha estão envolvidas. De verdade, é um desafio para todos nós. É um baita desafio. Uma coisa é a gente aplicar a teste de capacidade funcional no idoso com cognitivo bom. Uma outra coisa é no idoso com transtorno. Vamos.
Ele vai fazer o teste? As perguntas. Talvez. Ele vai terminar o teste? Ele vai começar e não vai terminar? Ele vai fazer todos? Então, em ciência com idoso eu aprendi uma coisa. A gente coleta. E depois a gente venera. A variável do idoso é E a ideia, pessoal, é publicar isso. É óbvio que para ir o nome de todo mundo, para a gente fomentar o nosso nome no processo de envelhecimento.